Olá, a paz do Senhor Jesus Cristo seja contigo e com toda a sua família. Seja muito bem-vindo a este canal. Eu sou o pastor Dr. Marcos José do Rio de Janeiro e hoje eu gostaria de falar sobre um importante tema. Será rápido que eu vou tratar desse assunto e vamos ver, como sempre, aqui na Bíblia Sagrada. O tema é: o importante é dar certo ou estar certo? O importante é dar certo ou estar certo? Vamos ver isso na Bíblia Sagrada. Vamos lá, para você poder entender melhor, vou utilizar duas passagens da parte do Antigo Testamento para você poder entender. Então vamos ver aqui. Em Êxodo, capítulo de número 17, está escrito assim: Depois toda a congregação dos filhos de Israel partiu do deserto de Sim pelas suas jornadas, segundo o mandamento do Senhor, e acampou em Refidim. Mas não havia ali água para o povo beber. Então contendeu o povo com Moisés e disse: Dá-nos água para beber. E Moisés lhes disse: Por que contendeis comigo? Por que tentais ao Senhor? Tendo, pois, ali o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés. A palavra murmurar é questionar uma autoridade em voz baixa, fazer questionamentos contra uma autoridade. O que o povo disse? Por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede, a nós e a nossos filhos e ao nosso gado? E clamou Moisés ao Senhor, dizendo: Que farei a este povo? Daqui a pouco me apedrejarão. Moisés foi clamar a Deus porque Moisés não podia fazer com que houvesse água para o povo. Então ele foi pedir ajuda a Deus, porque Deus é o que faz o impossível. O ser humano só faz o possível. O impossível é para Deus. E Moisés disse que o povo apedrejaria se não desse água, porque o povo estava dizendo que Moisés os levou para o deserto para os matares de sede, para matarem eles de sede. Versículo 5: Então disse o Senhor a Moisés: Passa adiante do povo, toma contigo alguns dos anciãos de Israel, e toma na tua mão a tua vara com que feriste o rio, e vai. Eis que eu estarei ali diante de ti sobre a rocha, em Horebe. Então tu ferirás a rocha, e dela sairão águas. Ferir é tocar. Ele tinha que tocar na rocha. E Deus disse que sairão águas e o povo beberá. E Moisés assim o fez diante dos olhos dos anciãos de Israel, e chamou aquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: Está o Senhor no meio de nós ou não? Massá é uma palavra hebraica que significa provação e quer dizer tentação. Então, algumas vezes você vai ver na Bíblia Sagrada, por exemplo, em Gênesis, lá no capítulo 25, versículo 14, falando que Deus tentou a Abraão. Ali é uma provação. Então, vezes você vai ver provação ou tentação. Então, a tentação aqui é no sentido de provação, ser provado. Isso é massá, né? É o significado dela. E a palavra meribá significa contenda. Então, você observou aqui comigo nesse texto que Deus mandou Moisés tocar na rocha, ferir a rocha, para sair água, e a água saiu, porque o povo queria água para beber. Muito bem, vamos ver agora outro texto onde mostra que o povo novamente teve sede. Números, capítulo de número 20. Aqui, ó. Capítulo 20. Vamos ler aqui no versículo, a partir do versículo 7. E o Senhor falou a Moisés, dizendo: Toma a vara
e ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, e dará a sua água. Assim lhes tirarás água da rocha, e darás a beber à congregação e aos seus animais. Então, aqui novamente o povo teve sede, e Deus deu a instrução para Moisés, para ele ir e dessa vez não tocar, mas falai a rocha. E Deus disse que daria água. Versículo 9. Então Moisés tomou a vara de diante do Senhor, como lhe tinha ordenado. Então até aqui Moisés está fazendo aquilo que o Senhor ordenou. E Moisés e Arão reuniram a congregação diante da rocha, e Moisés disse-lhes: Ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós? Aqui Moisés já está fazendo algo que não foi ordenado. Primeiro, fazer pergunta para um povo incrédulo se era possível tirar água da rocha para eles. Deus mandou Moisés falar com a rocha para mostrar o milagre para o povo. E Moisés passa a discutir com o povo, fazendo uma pergunta que o povo não tinha fé para responder positivamente, dizendo: sim, vamos tirar, sim, será possível. Moisés não tinha que fazer essa pergunta para o povo. Moisés tira a atenção daquilo que Deus lhe mandou fazer para agora falar com o povo. Não é a vontade do povo que prevalece, não é a fé do povo que prevalece. Se Deus mandou fazer algo para o líder é que tem que fazer, e vai ser o líder e Deus para que o povo receba. Então Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. Preste atenção aqui, ó. Deus disse para ele fazer o quê? Falai a rocha e dará sua água. E faça isso perante os seus olhos. Era perante os olhos do povo, para que o povo visse o que ele estava fazendo. Mas aqui o texto está dizendo que Moisés levantou a sua mão e feriu a rocha. Ele tocou na rocha, ele bateu nela 2 vezes. Isso aqui mostra ira, porque Moisés os chamam de rebeldes, chama eles de rebeldes, e depois bate 2 vezes. Então aqui Moisés está virado, porque Moisés não tocou só uma vez, ele toca 2 vezes, ele bate 2 vezes com a sua vara. Pergunta aqui para você que está me acompanhando. Deus falou para ele que ele tinha que falar com a rocha, mas o que ele faz? Feriu, bateu na rocha e ainda 2 vezes. Isso aqui é sinal de ira com a sua vara. Veja o que aconteceu. Então saiu muita água e bebeu a congregação e os seus animais. Preste atenção aqui, ó. Moisés fez certo? Não. Porque Deus mandou falar e não bater ou tocar na rocha. Mas Moisés não fez, até aqui ele fez, como lhe tinha ordenado. Passou daqui, Moisés já começa a discutir com o povo, fazer perguntas que o povo não tinha fé para responder. E outra coisa, era entre Moisés e Deus, para mostrar o milagre para o povo, para que o povo visse a maravilha de Deus naquele lugar, porque Deus estaria ali naquela rocha, lembra? Eu estarei naquela rocha, conforme nós lemos no outro texto, e você vai falar e ali sairá.
Mas Moisés não faz o que Deus mandou. Só que a água saiu. E o povo bebeu a congregação e os seus animais. Moisés não fez o certo, mas deu certo. Vamos ver o que aconteceu. E o Senhor disse a Moisés e Arão: porquanto não crestes em mim para me santificardes diante dos filhos de Israel, porque isso seria um milagre para que os israelitas, filhos de Israel, porque eles eram descendentes de Jacó. Jacó teve seu nome mudado para Israel. Você vai ver isso em Gênesis capítulo 37. Então, este feito de falar a rocha era para que Deus fosse santificado diante dos filhos de Israel, para que eles vissem o poder de Deus, a maravilha de Deus. Que Deus estava operando esses sinais. Olha só o que Deus disse para Moisés e Arão, por eles não terem obedecido do jeito que Deus mandou. Por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Estas são as águas de Meribá, porque os filhos de Israel contenderam com o Senhor e se santificou neles. Agora nós precisamos ver a consequência para Moisés. Você vê aqui a princípio que o Senhor disse: por isso não introduzireis esta congregação na terra que lhes tenho dado. Moisés e Arão não iriam introduzir esse povo lá. Eles não iriam entrar. Este texto aqui, Deuteronômio capítulo 3. Nós vamos ler aqui, a partir do versículo 23. Também eu pedi graça ao Senhor no mesmo tempo, dizendo: Senhor Jeová, já começaste a mostrar ao teu servo a tua grandeza e a tua forte mão. Pois que Deus há nos céus e na terra que possa fazer segundo as tuas obras e segundo os teus grandes feitos. Rogo-te que me deixes passar, para que veja esta boa terra que está além do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Porém o Senhor indignou-se muito contra mim por causa de vós, e não me ouviu. Antes o Senhor me disse: basta, não me fales mais neste assunto. Sobe ao cume de Pisga e levanta os teus olhos ao ocidente, ao norte, ao sul, ao oriente, viu com os teus olhos, porque não passarás este Jordão. Manda a Josué, anima-o e fortalece-o, porque ele passará adiante de vós, adiante deste povo, e o fará possuir a terra que verás. Assim ficamos neste vale defronte de Bet-peor. Vamos ver outra passagem onde Deus dá uma explicação melhor do porquê Moisés não poderia entrar. Números capítulo 27, versículo 12. Depois disse o Senhor a Moisés: sobe a este monte de Abarim e vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. Você vai observar aqui que Deus está mandando ele subir o monte para poder observar dali de cima a cidade. E olha só o que Deus diz para ele. O nome do monte era Abarim. Vê a terra que tenho dado aos filhos de Israel. Isso daqui era Canaã. Moisés iria vê-la. E tendo-a visto, Deus dizendo: sobe lá e vê. E tendo-a visto, então serás recolhido ao teu povo, assim como foi recolhido teu irmão Arão. Peraí, Arão então não entrou na terra, porque Moisés iria ver a terra ainda do alto do monte Abarim. E Deus recolheu Arão e ele não entrou. E não chegou a ir lá. E Deus estava dizendo que Moisés iria ver e iria ser recolhido, assim como foi
o irmão dele Arão. Porquanto no deserto de Zim, na contenda da congregação, fostes rebeldes ao meu mandado de me santificar nas águas diante dos seus olhos. Estas são as águas de Meribá de Cádiz, no deserto de Zim. Então falou Moisés ao Senhor, dizendo: O Senhor Deus dos espíritos de toda a carne, ponha um homem sobre esta congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, que os faça sair e que os faça entrar, para que a congregação do Senhor não seja como ovelhas que não têm pastor. Então disse o Senhor a Moisés: Toma Josué, filho de Num, homem em quem há o Espírito, e impõe a tua mão sobre ele, e apresenta-o perante Eleazar o sacerdote, perante toda a congregação, e dá-lhe mandamentos aos seus olhos. Então Josué seria o sucessor de Moisés para conduzir o povo até a terra chamada Canaã. Então aqui você observou que, por Moisés e Arão não terem feito exatamente como Deus mandou, então Deus proibiu a entrada de Arão e a entrada de Moisés. Eles não entraram na terra que eles peregrinaram tantos anos no deserto para poder entrar. Não conseguiram alcançar esta bênção. Aqui não está falando de salvação, aqui está falando sobre alcançar a bênção. Tanto tempo lutando e não alcançaram. Você observou aí na palavra de Deus a consequência daquilo que Moisés e Arão fizeram? Deus havia dado uma ordem para os dois e eles não obedeceram essa ordem da forma que deveriam fazer. Fizeram do jeito deles. Moisés ainda aplica a ira e fere a rocha 2 vezes. Isso mostra um sinal de ira. Fala com o povo em vez de continuar no seu propósito. Você consegue observar o tamanho da dificuldade que Moisés atrai sobre a vida dele juntamente com Arão? Deus disse: era para me santificar. Eu quero mostrar na Bíblia Sagrada qual era o propósito de Deus ali. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3 e 4. E todos comeram de uma mesma comida espiritual, e beberam todos de uma mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os seguia, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Você entendeu agora? Aquela pedra, ela representava o Senhor Jesus Cristo. Como assim? Você pode estar se perguntando. O Senhor Jesus Cristo só foi tocado uma única vez pelos nossos pecados. Você acompanha isso na palavra de Deus, em que ele se manifestou. Ele foi ferido, moído, crucificado. E isso ele fez uma única vez. Carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez. Quantas vezes? Uma vez. Para tirar os pecados de muitos. Aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para a salvação. Então, Cristo foi tocado apenas uma vez. Uma única vez. E ele vai aparecer a segunda vez, sem pecado. Porque lá na cruz ele levou os nossos pecados. Nossos pecados estavam sobre ele. As nossas iniquidades, transgressões estavam sobre ele. Mas agora Cristo Jesus, nosso Senhor, aparecerá pela segunda vez
Por isso aguardamos a segunda vinda. Ele aparecerá aos que o esperam para a salvação, mas aparecerá sem pecado. Porque os pecados foram levados, ele foi morto pelos nossos pecados. O sacrifício que ele fez foi para nos libertar da maldição do pecado, que ano após ano as pessoas tinham que ficar levando sacrifícios para terem perdão dos pecados. Porque olha aqui, Hebreus, no capítulo de número 7, capítulo 7, versículo 27, o que diz? Que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então o Senhor Jesus não era como os sumos sacerdotes, que eram homens fracos, que precisavam ficar oferecendo sacrifícios, primeiro pelos pecados dele, o sumo sacerdote, e depois pelos do povo, porque o pecado sempre acontece, sempre existe. Mas o Senhor Jesus fez um sacrifício perfeito, único, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo. Então ele foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, conforme está escrito lá em João capítulo 1, no versículo 29. Lá em João, Evangelho, depois de Lucas, capítulo 1, versículo 29. Lá você vai ver escrito, no dia seguinte João viu a Jesus que vinha para ele e disse, quando o Senhor Jesus foi para ser batizado por João Batista. E aí João Batista, quando viu o Senhor Jesus vindo até ele, disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o Senhor Jesus, ele foi o Cordeiro que todo tempo o sumo sacerdote tinha que oferecer por si mesmo e pelo povo. Aí o Senhor Jesus ofereceu a ele mesmo. Ele foi o sacrifício perfeito. Quero lembrar que em toda a história, a única vez que foi oferecido um ser humano foi o Senhor Jesus. Ele mesmo se ofereceu, ele se entregou por amor a nós. Ele foi a representação do amor de Deus, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu, doou, entregou o seu único filho, filho unigênito. Então, a representação do amor de Deus pela humanidade foi o Senhor Jesus, para que não necessitasse mais de matar animais. Você observa aqui em Hebreus, no capítulo 9, aqui no versículo de número 24, porque Cristo não entrou num santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, aquele santuário que foi feito na época do Antigo Testamento. O Senhor Jesus não entrou nesse santuário, mas aquele santuário feito era a figura do verdadeiro. Então as coisas terrenas eram figuras das coisas celestiais. Mas onde Cristo entrou? Porém no mesmo céu, para agora comparecer por nós perante a face de Deus. O verdadeiro santuário está no céu. O que havia aqui na terra era para simbolizar o santuário que é no céu. Olha o que diz mais, nem também para si mesmo se oferecer muitas vezes. Como o sumo sacerdote, cada ano entra no santuário com sangue alheio. Então o sumo sacerdote tinha que fazer isso todos os anos. Mas o Senhor Jesus fez uma única vez. Foi um sacrifício perfeito. Por quê? De outra maneira, necessário lhe fora padecer muitas vezes desde a fundação do mundo. O Senhor Jesus não fez isso muitas vezes. Se ele fosse fazer como os sumos sacerdotes, que são homens fracos e que morrem, então o Senhor Jesus teria que padecer muitas vezes. Mas agora, na consumação dos séculos, uma vez se manifestou para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Então, o Senhor Jesus se manifestou uma vez para aniquilar o pecado. Seu sacrifício foi perfeito e através dele temos perdão pelos nossos pecados. Então devemos estar em Cristo Jesus, nosso Senhor, confessar ao nosso Deus os nossos pecados e o Senhor nos perdoará os pecados por causa do sacrifício que o Senhor Jesus fez de si mesmo.
Primeira carta, epístola universal de João, né, o apóstolo João. Essa daqui é lá depois da carta de Pedro. Então, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, quando confessamos os nossos pecados, pedimos perdão, tem que confessar o pecado que cometeu. Primeiro se arrepende, não quer mais cometer aquele pecado, sabe que está errado e não quer fazer mais. Depois se confessa o pecado para receber perdão. Pede o perdão e ele perdoa os pecados para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Mas se uma pessoa não se arrepende e diz assim, eu não cometi pecado, se dissermos que não pecamos, fazemo-lo mentiroso e a sua palavra não está em nós. Quem disse que não comete pecado, que não tem pecado, que não precisa pedir perdão pelos seus pecados, está querendo fazer Deus mentiroso. E olha o que a Bíblia diz, e a palavra do Senhor, a sua palavra não está em nós. Que a palavra de Deus diz que somos pecadores, temos pecados e temos que confessar para receber perdão. Temos que nos arrepender, pedir perdão para Ele nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. Mas quando dizemos que não temos pecado, então a palavra do Senhor não está em nós, porque queremos fazer Deus mentiroso e nós somos pecadores. Então você observou que somos pessoas pecadoras. Cristo Jesus, nosso Senhor, Ele fez um único sacrifício por todos nós. Precisamos estar nele, em Cristo Jesus, nosso Senhor, confessá-lo como Senhor e Salvador de nossas vidas e obedecer os seus mandamentos, para que todas as vezes que chegamos diante dele, pedindo perdão pelos nossos pecados, o Senhor nosso Deus venha nos perdoar. Então pedimos perdão a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo intercede por nós, garantindo este perdão para nós e nos purificando de todo o pecado, de toda injustiça. Presta bem atenção nisso. Você viu tudo isso aqui, que estava numa representação sobre Cristo. Aquele momento de santificar o próprio Deus, ser glorificado ali, era uma representação sobre a vinda do Senhor Jesus Cristo. O que aconteceu lá atrás era um símbolo do que aconteceria lá na frente, do nosso tempo, na vinda do Senhor Jesus Cristo. Esse povo precisava glorificar a Deus e a história ter a continuidade correta, de forma simbólica, daquilo que Cristo viria fazer anos depois. Mas Moisés e Arão decidem não fazer. Estavam atrapalhando o plano de Deus e Deus não gosta disso. Tanto é que Deus impediu Moisés e Arão de entrarem na terra. Deixou até Moisés ver, mas entrar não. O que é importante é o que dá certo ou o que está certo? Bom, na vez que Deus mandou Moisés tocar na rocha, Moisés tocou e a água saiu. Na outra vez, Deus mandou Moisés falar com a rocha. Porque você viu na Bíblia Sagrada, se a pedra espiritual representava Cristo e Cristo foi tocado uma única vez, então não poderia Moisés tocar de novo naquela pedra, porque Cristo foi tocado apenas uma vez. Foi ferido uma única vez. Ofereceu-se a si mesmo para morrer por nós uma única vez. E agora? Agora teria que ser falado. Nós confessamos, o Senhor nos ouve e nos perdoa. O Senhor Jesus não seria tocado novamente pelos nossos pecados, não morreria novamente, não viria novamente aqui para morrer por nós. Seu sacrifício foi eterno e perfeito. Vale por toda a eternidade.
Então, a representação no Antigo Testamento para simbolizar o Senhor Jesus é que só pôde ser tocado uma vez, agora teria que falar, porque agora nós temos acesso a Deus e a Cristo por meio da oração em nome do Senhor Jesus. Só que Moisés atrapalhou isso. Ele atrapalhou esta figura perfeita no Antigo Testamento, no curso da história. Moisés dá ouvido ao povo, Moisés se ira com o povo. Olha o problema aí, quando o líder fica ouvindo muitos problemas, muitas coisas que o povo quer e deixa de ouvir aquilo que Deus fala. Vai consultar a Deus. É entre Deus e o líder. O líder não tem que estar fazendo o gosto do povo, o líder tem que fazer o gosto, a vontade de Deus. Por que muitos líderes têm fracassado? Porque deixa de fazer o que Deus mandou para fazer o que o povo quer. Moisés acabou se irando, vendo aquelas milhares e milhares, aqueles milhões de pessoas falando nos seus ouvidos, e acabou perdendo a oportunidade de entrar na terra, ele e seu irmão, pela desobediência. Quando Deus tem um plano, tem um propósito, se alguém tentar atrapalhar, Deus tira e coloca outro. O que Deus disse? Levanta Josué. Ele vai dar continuidade, ele vai fazer o povo entrar. Você não vai. Vale a pena, gente, lutar tanto tempo para receber uma bênção, uma vitória, e depois perder? Moisés ficou peregrinando naquele deserto um tempo aproximado de 40 anos. E na hora de entrar na terra, Deus não permitiu ele entrar. Moisés morreu antes. Só conseguiu ver, entrar não. Então, presta atenção nisso. Moisés tocou, desobedeceu a Deus, mas a água saiu, gente. Deu certo, mas estava certo? Não, teve uma consequência depois. Então, guarda isso com você. O importante é dar certo ou estar certo? Agora eu vou falar algumas coisas. Existem pessoas que fazem simpatia, fazem macumba. Tem pessoas que pagam para os outros fazerem. Aí você diz assim, e olha que deu certo. Mas está certo? Não está certo. Tem até mesmo pessoas, os evangélicos, que ficam aí usando coisas para colocar a fé, como amuletos. Isso é sincretismo religioso, isso está errado. Pega sal, consagra para poder jogar e dar certo, espantar o mal. Pessoas que pegam água, ungem a água, consagram a água, dão para as pessoas beber para serem curadas. Tudo isso que eles estão fazendo está dando certo. Do lado do mal, existem pessoas que estão fazendo trabalhos, rituais, estão fazendo mandingas, pessoas que consultam feiticeiros, está também dando certo. Mas a pergunta é, está certo o que estão fazendo? Não está certo. O Senhor Jesus, para o grupo que o segue, não estou falando do grupo que segue a Satanás, porque quem segue a Satanás já está errado, porque Satanás é o pai da mentira, ele tem poder para fazer alguns sinais aqui na terra, mas ele não leva ninguém para o céu. Ele é um desobediente à palavra de Deus. A Bíblia diz, no Evangelho segundo escreveu João, que ele foi homicida desde o princípio. Nunca se firmou na verdade. Ele fez uma rebelião no céu e Deus o atirou lá de cima aqui na terra. Hoje ele se encontra no inferno, mas a terra, ele está com o seu sistema envolvido no planeta Terra. Porque ele ganhou esta autoridade quando ele, lá no jardim, conseguiu derrubar, conseguiu levar à queda Adão e Eva. E a terra, que era propriedade de Deus, entregue aos homens, o ser humano entregou a Satanás, porque deu ouvido à voz da serpente. E a Bíblia Sagrada diz em Apocalipse que Satanás é o dragão, a antiga serpente. Deixou de dar ouvido à voz de Deus para dar ouvido à voz de Satanás. Cuidado com isso. Então não entre nessa de sincretismo religioso, de ficar utilizando coisas para poder ser alcançado, ser curado, toalhinha, meia, água. Pare com isso. O Senhor Jesus não mandou fazer nada disso.
Ele disse: em meu nome imporão as mãos sobre os enfermos, ficarão curados. Em meu nome falarão novas línguas. Em meu nome expulsarão demônios. Em meu nome, se acontecer alguma vez de beber alguma coisa mortífera, nada vos fará dano algum. Não estava falando que é para eles irem beber algo que tem a morte. Mas se acontecesse de eles beberem algo que tivesse a morte, eles não soubessem, Deus não deixaria eles morrerem. Isso foi o ordenado para o seu grupo que o seguia, os apóstolos. E essa é a ordem para nós, os seus seguidores, os talmidins, os discípulos do Senhor Jesus. Não fica fazendo o que os outros estão fazendo, faça o que a palavra de Deus diz. Tem muita gente fazendo o que é errado, está dando certo. Tudo em nome da fé, mas a questão é estar certo. A questão não é dar certo. Tem muita gente procurando resultado, né? Procurando agradar a Deus. E o Senhor Jesus diz que para entrar no céu, não é quem o chama de Senhor, mas é quem faz a vontade do Pai que está nos céus. Está lá em Mateus, capítulo de número 7. Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, Novo Testamento, capítulo 7. Olha só o versículo 15, acautelai-vos, ou seja, tenham cautela, cuidado, porém dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, versículo 21. Mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Quem entra no céu? Aquele que faz a vontade do Pai do Senhor Jesus que está nos céus, Deus o Pai. Gente que chama Deus de Senhor, chama o Senhor Jesus de Senhor, o Senhor Espírito Santo de Senhor, mas isso não é suficiente. Tem que fazer a vontade, já que ele é Senhor, tem que obedecer, porque o Senhor manda, o servo obedece. E nós devemos obedecer. A palavra grega para servos é doulos, que significa escravos. Você que diz assim, sou um servo de Deus, sou uma serva de Deus, saiba que o significado é escravo. Você agora que entregou a vida para o Senhor Jesus é um escravo de Cristo, liberto do pecado, mas deve a Cristo. A vida que você tem, você deve ao Senhor Jesus, porque Ele morreu por você, morreu por mim. Você e eu devemos a Ele a vida que temos. Ele garantirá a vida eterna para aqueles que lhe obedecem. Então eu deixo para você essa meditação. Não fique na história de que é importante porque está dando certo, porque senão você vai ser uma pessoa que só busca resultados. E Moisés, ele desobedeceu, houve um resultado. A água saiu, porém, não entrou na terra. Então toma cuidado, não fica aí querendo ser uma pessoa de resultados. Seja uma pessoa obediente, que faz a vontade de Deus. Deus sabe o porquê Ele manda fazer certos tipos de coisas. Ele tem um propósito, o importante é fazer o propósito dele, não o seu e nem o meu. Estamos aqui para servir a Deus. Fazer o propósito cumprir, e o propósito é de Deus. Quem não obedece está fora. Então guarda isso com você, tome cuidado. O importante, então, não é dar certo. O importante é estar certo. Se o que está sendo feito está certo, isso é o importante. Deus abençoe a sua vida. Fica com essa meditação. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus. Paz seja convosco. Shalom Aleichem.